Então vamos assim, irmãos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, aos bons amigos espirituais que aqui se fazem presentes e nos auxiliam nas tarefas dessa noite, trabalhando na seara do Cristo. Que possamos respirar profundamente, sentindo a presença benfazeja desses emissários do bem que aqui se encontram, felizes com esta reunião, vamos imaginando também a figura meiga do Mestre Jesus, com seu olhar sereno, seu sorriso, com seus braços abertos, nos acalentando, nos confortando, para que possamos mantermos-nos assíduos neste trabalho bendito, buscando o entendimento espiritual e tudo aquilo, Jesus, que aqui hoje aprendemos, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e que todos possamos encontrar aqui nesta Santa Casa de Oração o conforto, a alegria e o entendimento das nossas lutas diárias. Que o Pai Celestial nos acompanhe, Jesus nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Tudo bem? Como passaram a semana? Todo mundo bem? Feliz? Tranquilo? Tá bom. Hoje nós vamos falar sobre a indulgência. Tema extremamente importante para todos nós, né? Alguém sabe o significado de indulgência? Quem arrisca? Essa indulgência que a gente está falando aqui não é a indulgência que se refere a induto, né? Não é aquela indulgência que se refere à penitência, né? Pecou, reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, ou então aquela indulgência que pode ser comprada. Antigamente se vendia indulgência, né? A igreja vendia indulgência. Então, só para que a gente possa entender que isso é uma indulgência diferente, é uma indulgência que nós vamos ter que nos esforçar para conquistar no nosso dia a dia, todos nós. E aí, então, a gente vai falar, esse tema está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item do subtítulo Instrução dos Espíritos, no item 16. E esse item começa assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência é um dos frutos de uma árvore belíssima chamada amor. É um dos frutos dessa árvore. Assim como a caridade, assim como a tolerância. A indulgência, no seu significado, é a disposição que nós temos para perdoar os erros alheios, as culpas ou os erros. Clemência, misericórdia, absolvição, ofensa, desculpa, perdão. E eu havia me preparado para estudar junto com vocês aqui no sábado passado sobre a indulgência. E foi interessante que eu pude perceber ao longo da semana o quão pouco nós fazemos uso dessa indulgência. O quão pouco nós perdoamos, nós compreendemos as falhas do outro, o quão pouco de fato nós somos tolerantes no nosso dia a dia. A indulgência, como exemplo que me vem na cabeça,
é aquele funcionário, bom trabalhador no dia a dia dele, e que ele tem muitos e muitos e muitos acertos. Mas no primeiro deslize, muitas vezes que ele dá, ele é julgado, ele é condenado, ele é culpado. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, temos dificuldades de sermos indulgentes para com o nosso próximo. E muitas vezes nós também não somos indulgentes para conosco. Então, a indulgência, ela é belíssima na prática, se a gente conseguir adotar no nosso dia a dia. Seguindo, a indulgência não vê o quê? Os defeitos do outro. E se assim os vê, evita falar deles ou divulgá-los. E aí a gente evita um outro problema com isso, que é a maledicência, a fofoca. Então, muito cuidado, né, nós todos devemos ter, quando as pessoas nos procuram para falar do outro. No final eu vou apresentar para vocês uma coisa que eu tinha esquecido, que eu já tinha lido antes, mas muito interessante, que são os filtros que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, quando alguém chega para nós e vem trazer alguma informação. Mas a gente evita falar deles, isso é ser indulgente, ou de divulgar. E evitamos a fofoca, né? A famosa fofoca, de alastrar, né? A gente é bombardeado todo santo dia com um monte de informação. Tenho absoluta certeza que a grande maioria dessas informações das quais a gente é bombardeado no nosso dia a dia, elas estão muito longe da verdade. Porque para a gente se aproximar da realidade, a gente tem que entender os dois lados da moeda. Então a gente já recebe uma informação desse ou daquele e a gente já toma aquilo como uma verdade absoluta, sem conhecer os dois lados da moeda. E aí é um grande equívoco da nossa parte, porque isso também nos leva muitas vezes ao fanatismo. A indulgência, ao contrário, olha só, a indulgência não vê os defeitos ou se vê, evita falar deles. Muito ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Mas não é qualquer desculpa, é uma desculpa plausível, algo palpável, algo sério. Não das que, com aparência de atenuar a falta, mais evidenciam com pérfida intenção. Nesse parágrafo, ele quer dizer o seguinte para nós. Quando a gente, mesmo assim, fica sabendo de algum equívoco que alguém venha a cometer, que a gente tenha esse equilíbrio e esse discernimento nesse momento de evitar pegar aquela informação e transmitir adiante, que aí seria a parte da malevolência. E mesmo se a gente receber essa informação, a gente tentar de alguma forma, né, com fundamento, não passar isso adiante e mesmo tentar equilibrar as coisas, trazendo uma desculpa que seja plausível, para evitar que aquela pessoa se sinta mal, para evitar que aquele outro seja julgado, para mostrar um outro parâmetro e uma outra realidade para aquela pessoa que vem trazendo essa informação para nós. Ou seja, tentar apaziguar as coisas, porque de nada vai adiantar. Né? Quem gosta de ser julgado? Né? Quem não quer que os seus erros sejam desculpados? Quem não quer que as pessoas ajam com tolerância para consigo? Se a gente quer, se é bom para nós, por que com o outro é diferente? Né? Por que a gente tem que estampar nos quatro cantos do mundo que o outro errou, que o outro falhou, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo? Por que dentro das nossas casas nós também não tentamos ser mais indulgentes? Para com o esposo, para com a esposa, para com os filhos? Por que a gente é tão severo? Porque nós somos imperfeitos. Mas à medida que todos nós vamos tomando conhecimento, né, desses conceitos, que eu acho que é muito mais que um conceito, inclusive, acho que é uma forma de vida, mais responsabilidade nós temos. Porque quando chegar no dia da prestação de contas, não vai adiantar chegar e falar que não sabia. Ah, eu não sabia.
E aí tem pessoas, obviamente, que na intenção de atenuar aquela falta, né, ela acaba o quê? Mais deixando aquilo em evidência, né? Que são aquelas pessoas que, infelizmente, acabam agindo com uma certa falsidade em cima de alguma informação que recebem, já mais com uma atitude mais de maledicência, querendo fazer com que aquilo esteja em evidência, né, sem tentar atenuar. A indulgência jamais se ocupa o quê? Com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. E mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar. Você vê que é a segunda vez que essa palavra aparece, atenuar. Atenuar o quê? O desequilíbrio do outro, atenuar o que? A falta do outro. Ser tolerante, ser compreensivo com o outro. Tanto quanto seja possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Então, quando toma ciência de determinada condição, erro, equívoco do outro, além de tentar atenuar, quando ele dá um conselho, ele não quer deixar o conselho em evidência para que aquela pessoa não se sinta mal, né, com aquele conselho. Soa muito como se fosse uma sugestão. Porque quando a gente chega para uma pessoa, ela nem te pediu o conselho. Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, eu vou te dar um conselho, tem gente que não quer conselho. Ele não te pediu o conselho. Então, muitas vezes, naquele diálogo, se a gente tem um certo relacionamento com essa pessoa, que a gente consiga ser sutil. Você já viu alguém, você chegar para alguém e falar assim, olha, eu tenho uma crítica para te fazer, mas essa crítica é construtiva. Como que a gente recebe a palavra? Crítica? Peraí. É forte a palavra, né? Mas e quando a gente fala assim, eu posso te dar uma dica? Posso te dar uma sugestão? Mais sutil, né? É mais suave, né? Porque a crítica ela é fútil e ela sempre vai deixar a pessoa numa posição defensiva. Quem gosta de ser criticado? Por que a gente não gosta de ser criticado, não gosta da palavra? Porque a gente, dentro da nossa imperfeição, nós somos muito vaidosos. E a vaidade nos impede de enxergar um monte de coisa. Nós ainda somos muito orgulhosos. E quando a gente se observa ao longo dos dias, a gente vê que a gente ainda carrega, todos nós carregamos essas mazelas. Mas a boa notícia, como diz Bezerra, é que todos nós estamos condenados à perfeição. E todos nós vamos nos liberar dessas mazelas, dessas nossas imperfeições. Basta que a gente pratique. Basta que a gente mude o nosso foco. Quando criticais, cabendo antecipando, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Olha só a posição, muitas vezes, que a gente se coloca. Aquilo que eu reprovo é porque eu estou dizendo para o outro o seguinte, olha, eu sou melhor que você. Eu jamais cairia dessa forma. E essa linha, ela é muito tênue entre o erro e o acerto. Então, falar que a gente nunca vai fazer ou ter determinada atitude, reprovando e censurando a atitude do outro, muitas vezes a gente projeta, inclusive, no outro as nossas imperfeições. A gente enxerga no outro aquilo que a gente não gosta na gente, que são os nossos defeitos. E aí a gente censura, achando que nós temos autoridade suficiente para censurar o outro. Quem é que tem essa autoridade? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos?
Já é tão difícil cuidar da nossa vida. Não vou falar difícil não, né? Mas não é mole o dia a dia. A gente olhando, a gente nem se conhece. A gente deveria buscar se conhecer, o autoconhecimento, para a gente se estruturar melhor. E a gente quer se ocupar da vida do outro. Né? Tem muita coisa para a gente julgar no nosso interior, para a gente aperfeiçoar. Mas é melhor cuidar da vida do outro, porque aí eu não preciso se ater aos meus defeitos, às minhas imperfeições, e ver o quanto ainda que eu preciso caminhar para chegar lá na frente. É mais fácil julgar o outro. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Nós precisamos ser severos conosco, mais manso com os nossos irmãos. E quando a gente fala dessa severidade, tudo precisa ter uma medida certa. Porque dependendo da situação, se a gente for severo demais conosco mesmo, a gente pode cair numa tristeza profunda, numa depressão. A gente também precisa ser indulgente para conosco mesmo, entendendo a nossa condição imperfeita, entendendo que nós estamos no mundo ainda de prova e expiação, né? E quando a gente fala ser severo também em excesso, né? Isso é muito ruim, né? É aquela coisa assim muito inflexível. Então a gente precisa aprender a ser mais maleável. Eu ouvi uma vez que a gente precisa ser duro com os problemas, mas suave com as pessoas. Quando a gente fala de indulgência, de compreensão, nós não estamos falando de condescendência. Não é a gente ser condescendente com o erro do outro. Não é a gente aprovar o erro, mas é a gente não julgar. É nós nos colocarmos muitas vezes no lugar daquele que errou, né? E agir como gostaríamos que agisse conosco. Estender uma mão firme e segura, sem qualquer julgamento. Não é dizer que, olha, você tem razão, está perfeito, está tudo certo, está tudo bonito. Não, você errou, meu irmão, mas vamos lá. Vamos nos levantar e vamos seguir adiante. Também não adianta a gente se estagnar por conta do erro. Quando Jesus, ao final daquela passagem com a mulher adúltera, o que Jesus fala para ela? Vocês lembram? Vá e não peques mais. Ele não perguntou para ela como tinha acontecido, ele não quis saber da história, até mesmo porque Jesus é Jesus, né, gente? Ele já sabia de tudo antes de acontecer, né? Mas ele fala para ela, vai e não peques mais, minha filha. Ele não estava de acordo com o erro, ele não estava de acordo com a atitude dela. Mas ele foi indulgente, ele foi aquela mão segura e amiga para que ela pudesse seguir adiante o caminho dela. E também não ficar com aquele remorso acabando com a pessoa, aquela culpa, aquela coisa que vai corroendo a pessoa aos poucos. Se você tiver que ser severo, seja severo com você mesmo. Sejamos severos conosco mesmo e não com o outro. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Deixar o julgamento para Deus, porque Ele sim, Ele tem o conhecimento de toda a realidade. Vamos deixar o julgamento para Jesus, porque Ele sim conhece todos os lados da moeda. É um livro aberto, não tem como a gente se esquivar disso. Muitas vezes julgamos. Então que a gente se lembre, muitas vezes, que nesse julgamento a gente pode ter cometido faltas muito mais graves do que aquela que a gente está julgando.
E o José, espírito protetor de Bordeaux, em 1863, que veio trazer essa mensagem, no final ele fala assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Eu achei belíssima essa mensagem. Consegui, ao longo da semana, perceber quantas vezes a gente vai escorregando. E eu vou contar uma passagem da minha semana para vocês. Eu encontrei uma pessoa que já tinha um tempo que eu não a via, né? Uma pessoa que mora no mesmo condomínio, mas nas ocupações diárias a gente acabou não se encontrando mais. E nos encontramos e tem uma pessoa do nosso círculo de relacionamento em comum. Ele virou para mim e falou assim: pô, você lembra de fulano? Pô, fulano está internado, rapaz, está numa situação grave, não sei o que e tal. A primeira coisa que veio na minha cabeça, primeira coisa, essa pessoa ela tem alguns desequilíbrios, principalmente com questão de bebida alcoólica, né? E nós ficamos sabendo que, lamentavelmente, essa pessoa andou se machucando, né? O que veio na minha cabeça? Primeira coisa, mas também do jeito que está bebendo, né? Do jeito que não está se cuidando, é isso que vem na cabeça da gente, sem indulgência. Aí na hora, graças a Deus, essa não vai ser anotada. O pensamento veio, mas consegui tratá-lo a tempo, antes de falar, né? Porque senão teria cometido uma maledicência. Será? Eu conheço realmente a verdade que fez com que essa pessoa estivesse lá internada? Será que foi isso mesmo? Então, seria maledicente ao invés de ser indulgente, seria intolerante. E aí a gente consegue suavizar nesse diálogo a situação. Pô, que Deus abençoe ele, que dê tudo certo para ele, né? Que ele seja bem assistido lá onde ele está. É isso que a gente tem que pensar, é isso que nós podemos fazer. E se a gente não puder fazer nada pela pessoa, que a gente faça pelo menos uma oração para ela, mas que a gente guarde bem a nossa língua, onde ela tem que estar guardada quando a gente não conhece a verdade das coisas. Porque a gente corre o risco realmente de ser maledicente e de anotar mais um pontinho negativo lá do professor. No Livro dos Espíritos, na questão 886, tem a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mais do que ela prescreve, é como se fosse uma receita médica, a indulgência. Porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Nós precisamos, imagina o quão indulgente Jesus é para conosco. O quão indulgente Deus é para conosco. Os amigos, os nossos mentores, anjos da guarda, que nos acompanham e que nos assistem nas nossas lutas diárias, quantos erros eles já viram nós cometermos, e mesmo assim não desistiram de nós. E aí eu vou falar para vocês dos 3 filtros de Sócrates: verdade, bondade e utilidade ou necessidade. Um dos discípulos de Sócrates, um belo dia, o abordou, querendo trazer para ele uma informação a respeito de um amigo dele, mas não era uma informação qualquer, era uma maledicência. E aí ele falou: mestre, você sabe aquele seu grande amigo, o que eu ouvi dizer dele? Ele falou: peraí, antes de você começar a falar, vamos ver se aquilo que você vai me trazer vai passar pelos filtros. Isto que você está me trazendo de informação é uma verdade? Aí ele falou: não, é o que estão dizendo. Não, eu quero saber se você conhece a verdade daquilo que você vai falar.
porque a informação que você está trazendo provavelmente é mal a respeito de uma pessoa. O que você tem para me falar? Você tem certeza que é verdade? Não, não tenho, mestre. Então tá bom, você já não passou pelo primeiro filtro. Então vamos continuar para ver se você vai passar em algum desses filtros. Aquilo que você vai falar dessa pessoa é bom? Você vai enriquecer uma qualidade dessa pessoa? Você vai? Não, mestre, não vou. E por fim, qual a utilidade disso? Qual a necessidade de eu saber disso? Qual a utilidade dessa informação? O que essa informação vai poder trazer de valor para a nossa vida? Mestre, nenhuma. E aí o mestre fala para ele, então, já que essa informação não passou por nenhum dos filtros, então eu peço que você não a revele para mim e guarde para você. E aqui estão as perguntas, né? Vai dizer a verdade? Se abona o meu amigo, ou se é bondosa com o meu amigo? E se não for, que a gente guarde para nós mesmos, porque assim, a gente evita de passar adiante maledicência sobre as pessoas. E por fim, gente, eu anotei uma mensagem final do próprio irmão José, esse irmão José que está nos livros dos Espíritos, né, como protetor. O senhor quer falar alguma coisa, senhor? Como protetor, ele, através do irmão Carlos Bacelli, né, ele psicografa, né, o Carlos Bacelli, ele psicografa as informações que trazem esse irmão José. E aí ele fala assim: procure incentivar pela indulgência quem esteja começando nas boas obras. Não comente os erros, nem coloque sua moral em questão. Todos que caíram deverão um dia reerguer-se. Ninguém levanta sem que uma nova oportunidade lhe seja dada. Encoraja, portanto, a quem tenha tomado a decisão de imprimir diferente rumo à existência. Sem que alguém lhe estenda a mão e lhe conceda o mínimo de crédito de confiança, não há quem levanta-se da sombra. Tu mesmo não estaria na condição em que hoje se encontras, sem que Deus lhe proporcionasse os meios para te redimires e te defendesse da impiedade de quantos não queriam que viesses a ser uma pessoa melhor. Então, encerro com essa mensagem para nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e nos conceda uma semana abençoada. Muito obrigado pela paciência.